Então já saiu na Carta Capital um artigo do Beluso em que ele fala sobre o Heidegger. Ele me mandou o artigo para eu dar uma olhada, então eu posso falar. Não, e nós estamos gravando antes da veiculação Então o dessa pessoal vai entrevista, ver, então já vai estar no ar. então o pessoal já vai ver. É. Quando o Hitler sobe na Alemanha, o Heidegger, ele mesmo assim desconfiado, o Heidegger foi um filósofo muito importante que escreveu um dos principais livros de filosofia do século XX, que foi o Ser e o Nada, e ele adere ao nacionalsocialismo e fica como reitor da Universidade de Freiburg e começa a fazer essas caixas bruxas, mas ainda assim é muito naquela coisa da banalidade do mal da Hannah Arendt. Quando ele percebe que a coisa estava pegando feio mesmo, ele sai e o pessoal começa a destruir a reputação dele. Ou seja, se você não fizer o que a gente está mandando, nós vamos destruir você. E você pode até concordar com a gente, né? Pode até concordar com a gente, mas nós vamos destruir você. Nós assistimos um pouco isso no Brasil. No início do governo Bolsonaro, você tinha lá todo mundo apoiando ele, uma coisa toda, a coisa assim, desde jornalista até ator, o Bebiano, né? Até ex-ator de filmes adultos, até coisas assim. Alexandre Frota. Todo mundo, é pastor, é isso e aquilo. Daqui a pouco o pessoal começa a se dispersar e começa a acontecer isso. Ó, se não fizer, eu vou destruir você. Sim. Né? E o que está acontecendo com o Trump na coisa das universidades é isso. Por que ele tá fazendo essa espécie de limpeza que ele tá colocando? Não é porque ele quer colocar a gente dele no lugar, não é isso. Ele quer, na verdade, a ideia dele, a grande inspiração do Trump, a gente estava conversando antes, ele vê o americano ideal como o redneck, como aquele cara que trabalha na fazendona 16 horas por dia, no trator, com uma espingarda nas costas. Masca a capinha aqui do lado da boca. Masca a capinha do lado da boca. E, na verdade, se alguém mexer com ele, ele dá um tiro no cara e muito bem, é simples, é direito dele. Esse é o americano que o Trump, porque ele acha que essa é a terra da oportunidade. Esse é É a história de vida dele, inclusive, né? Ele se fez... Só que tem uma coisa, esse cara, esse redneck aí, na verdade, a partir do momento que os Estados Unidos ele foi se expandindo a partir ali do século XIX, ele foi principalmente os caras do sul, empobrecidos, desempregados, etc., foram para o norte, que estava se industrializando, estava se desenvolvendo, e começaram a arrumar emprego nas fábricas, etc. E aí você constituiu a classe média americana. A classe média americana já mais arejada culturalmente, aí você já surge a coisa hollywoodiana, você já surge aquela classe média do papai, mamãe, cachorro, filhinha, digamos, o padrão de vida norte-americano consagrado como o feliz e defensor da moral e dos bons costumes. Aquele que a gente vê nos anos 1950, né? Exato. Que as agências de publicidade estadunidenses ajudaram a consolidar, né? Você tinha o Papai Noel fumando cigarro, inclusive. Exatamente. Então, esse redneck, ele vai para este mundo e qual a mudança que ele sofre, na verdade? Ele não masca mais capim, ele não dirige mais trator, ele não porta mais uma arma. Mas é o seguinte, ele continua com os mesmos valores de antes, né? Que é, na verdade, a sociedade que vai para a guerra. É a sociedade americana que vai e assiste à guerra. Era uma sociedade conservadora até então. O Roosevelt, para se eleger, foi complicado no começo, né?
Até é engraçado, o pai do Warren Buffett, ele conta na biografia dele que o Warren Buffett fazia campanha anti-Roosevelt quando criança, porque o pai dele era um senador republicano e detestava o Roosevelt. Não, é impossível ele fazer um terceiro mandato e tal. E a cena maravilhosa, porque ele já ainda na cadeira de rodas, ele teve pólio. É. Aí isso é encenado, né, no filme, mas o fato aconteceu, ele sendo conclamado pelo povo ao terceiro mandato. A coisa maravilhosa, é um dos grandes estadistas que o mundo teve, mas na verdade, esse camarada que sai da guerra, tem seus filhos e tal, esses filhos são os baby boomers, eles já vão sair, na verdade, com uma cabeça diferente. Eu já não tô mais vivendo guerra, eu já não saí de filho de redneck para filho de trabalhador industrial. Agora eu sou classe média. Eu sou classe média que ouve rock and roll, que vai para Woodstock. Eu sou contra a cultura. Então você tem essa mudança de perspectiva também. É que, na verdade, é uma mudança dos tempos. É o espírito de época. Né? Eu não vou arriscar falar o nome disso em alemão. Mas. É o espírito do tempo, né? Mas aí, essas transformações da sociedade americana e com um padrão de consumo absolutamente assustador. Essa coisa dos negros terem 500 cartão de crédito. Os carros também muito baratos, né? O padrão de vida marcado pelos carros, etc. A coisa do consumismo assim exagerado, etc. Isso aí já começa de lá, mas tem um problema. Quando você observa essa passagem dos anos 60 para os anos 80, 90, você assiste o seguinte: os Estados Unidos começam a perder a competição industrial que eles tinham ganhado dos ingleses lá atrás, que eles eram a grande indústria do mundo. Eles começam a perder para os japoneses e para os alemães, que foram reconstruídos com dinheiro americano no pós-guerra. Né? Os alemães com aquela coisa precisa, eficiente, de qualidade, os japoneses com a coisa da produção enxuta, do toyotismo e tal. Eles perdem a competição industrial, né? Então você começa a ir em Nova York nos anos 80 e vê carro alemão, vê coisa japonesa, e o pessoal foi meio assustado. Bom, cadê os velhos e bons produtos americanos dos anos 50? Não tem mais. Então, na verdade, essa galera começa a olhar, e aí vem a primeira reação, vem o Ronald Reagan, dizia assim: não, mas você sabe por que tá dando problema agora? Porque você tá dando muito salário para os trabalhadores e isso tá esmagando o lucro dos ricos. Então vamos tirar todas aquelas regras que o Roosevelt fez lá atrás para, na verdade, compartimentar as finanças, não deixar que o pessoal os bancos tomem risco demais, não deixar que a concentração bancária aconteça. Então, vamos tirar tudo aquilo e vamos deixar o bicho solto. Aí a madame financiarização, como vocês falam no artigo, né? Financiarização. E o senhor neoliberalismo. Eles atacam. E acontece, e simetricamente, olha como é que é interessante, simetricamente acontece na Inglaterra, com a Thatcher, a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Na Alemanha, com agora eu esqueci o nome, o Helmut Kohl. Então, acontece simetricamente, mas por que acontece? Por que é simétrico esse ajuste? Não é porque eles achavam bonitinhos os olhos do ex-ator Reagan, que era um péssimo ator, mas péssimo ator e péssimo presidente. Mas não é que eles achavam bonitinho, não, é porque era obrigado. É o seguinte: se você não se ajustasse a política do dólar, né, ali nos anos 80,
você ia se ferrar, você se ferrava, você era obrigado. Tanto é que quando, em 79, eu já vou voltar um pouquinho para explicar. Em 73, os Estados Unidos fala o seguinte, ainda com Nixon, ainda não tinha acontecido o escândalo. Ele diz o seguinte: não vou mais converter, não vou mais converter dólar em ouro e tal, não vou mais. Agora, se vocês quiserem, é o dólar que vale, é o dólar fiduciário, ou seja, é a emissão de dívida pública norte-americana. E todo mundo aceitou. Porque, na verdade, não importa se tinha ouro ou não, importa ter dinheiro, ter dólar na praça rodando. Essa que é a questão. Importa que você tenha, em última instância, um título de dívida pública norte-americano, que é o mais seguro do mundo. Pois bem, mas isso deu uma instabilidade nas taxas de câmbio durante os anos 70, e o pessoal começou a desconfiar da capacidade dos Estados Unidos, que estava estagnado, que estava crescendo pouco e que estava no fundo, obrigado, e que estava no fundo ameaçado, na verdade, do dólar ser substituído por outra moeda, como está acontecendo agora com a alternativa dos BRICS. Eles estavam, principalmente os franceses, estavam ameaçando disporem de um instrumento que o FMI tinha na época, e tem até hoje, mas é bem ínfimo, que chamava Direitos Especiais de Saque, uma cesta de moedas, de tirar o dólar como meio de troca internacional e colocar esse negócio. E eles fazem uma reunião em Belgrado, em 79, todos os presidentes do Banco Central, todo mundo lá, bonitinho, conversando, o que vamos fazer, porque tá uma coisa do caramba, o pessoal tem banco quebrando, não pode acontecer e tal. Quando o Paul Volcker percebeu que eles estavam, na verdade, falando falando em substituir o dólar, o que isso significava? Significava, na verdade, perder o poder de influência do dólar, perder o poder político do dólar. Ele sai da reunião, desculpe a expressão, sai puto da reunião, volta para os Estados Unidos e sobe a taxa de juros, assim, sem avisar ninguém. E você imagine o que era isso naquela época, porque você praticamente obrigou e obstaculizou a estratégia dos seus concorrentes diretos, que eram Japão e Alemanha, que já tinham ultrapassado em tecnologia e estavam ultrapassando em produção industrial em alguns setores os Estados Unidos, naquela época. Você acaba com aquilo, porque você obriga, na verdade, eles a valorizarem as suas moedas e acaba com a estratégia de exportação deles e tal. O que é importante aí? O importante é que você usou o poder do dólar, a capacidade do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, ditar a política econômica dos demais países para reenquadrar a geopolítica global em 79, né? E depois o Reagan continua com toda uma política de tornar toda a esfera de influência norte-americana e exportar ao mundo ideias que vão se consubstanciar no chamado Consenso de Washington, que é basicamente o seguinte: vocês vão, na verdade, fazer deixar o câmbio flutuar, vocês não vão ter mais poder sobre o câmbio, sobre a sua própria moeda, vocês não vão mais fazer política de desenvolvimento, ficar fazendo gasto à torta e à direita. Vocês vão ter que escolher, ou vocês fazem controle de capitais, ou vocês fazem uma política monetária autônoma. Então ele coloca lá, você acaba com as tarifas, que agora o Trump está voltando, você acaba com as tarifas, faz livre mercado,
Ele coloca lá e todo mundo adere. Esse é o marco zero do chamado neoliberalismo. E essa aderência ao neoliberalismo não foi opcional. Foi o seguinte: se você não fizer, você não participa do jogo. Nós, por exemplo, Brasil, com o choque de juros do Volcker, nós quebramos. Porque durante o segundo PND, no governo Geisel, nós permitimos que nossas estatais tomassem empréstimos em dólares. Quando sobe a taxa de juros, você pegou um empréstimo, a taxa de juros é variável, daqui a pouco você não consegue refinanciar, né? Você tem o choque do petróleo nesse mesmo período, você comprar petróleo a 10, daqui a pouco você está comprando a 50, né? Então, na verdade, esse processo ele vai levar ao quê? A crise da dívida externa e a hiperinflação no Brasil. Poucos anos depois, né? Poucos anos depois, e só foi resolvida pelo Plano Real, né? Então nós adotamos a nossa adoção ao neoliberalismo, ao Conselho de Washington e depois ao sistema de meta de inflação, não foi uma questão de escolha política apenas, foi uma imposição, né? É por isso hoje que eu fico puto da vida com o pessoal que fala: não, o governo Lula ficou neoliberal, o cacete e tal. O mundo é neoliberal desde 1980, não se trata de um ou outro. A exceção feita à China. Por que a China não foi? Porque é o seguinte: eles se propuseram a organizar a economia a partir do Estado. Ali quem apita é o Estado.